Seguimos na Rádio Observador com os destaques da imprensa russa na Guerra Traduzida, dia 12 de fevereiro, segunda-feira. Começamos com uma notícia insólita na Rússia. Um governador da região de Kaliningrado, território que pertence à Rússia, culpa o filósofo do século XVIII, Immanuel Kant, pela guerra na Ucrânia. Sim, é uma notícia que foi avançada pela Federal Press, uma agência de notícias local. As declarações do governador do Kaliningrado foram proferidas na sexta-feira passada num fórum local de ciência política. Anton Alikhanov afirma que Kant está diretamente relacionado com este conflito, assim como é responsável pelo caos global. Alikhanov afirmou que as obras do filósofo contribuíram para um cenário social e cultural em que o Ocidente violou todos os acordos que foram alcançados. Ora, Kant viveu numa cidade da Prússia Oriental entre 1724 e 1804. É uma cidade que depois da Segunda Guerra Mundial deu lugar então ao Kaliningrado. É lá que está sepultado o filósofo alemão, ele que foi um dos principais pensadores do Iluminismo. O homem não é nada para lá daquilo que a educação faz dele. Frase de Immanuel Kant, aqui a ser acusado por um representante russo. Seguimos com o alerta que está em destaque no Moscow Times. A Rússia está a avançar sobre a cidade de Avdiivka e a provocar o falhanço das tropas ucranianas. Nos últimos dias, as forças russas ganharam terreno a norte desta cidade. Estão posicionados a apenas algumas centenas de metros de uma das artérias críticas de abastecimento do exército ucraniano. Ainda assim, este artigo do Moscow Times tem a contribuição de alguns analistas de guerra que afirmam que este ano o conflito na Ucrânia vai manter-se no impasse e nenhum dos lados deverá obter grandes ganhos territoriais. A publicação refere que, apesar do poder do exército de Vladimir Putin, o progresso tático é lento e do lado das forças de Zelensky há menos soldados, menos armas, o que faz com que os militares ucranianos se mantenham à defesa numa tentativa de minimizar baixas enquanto reconstroem a capacidade de combate. Por isso mesmo, uma futura ofensiva ucraniana depende do apoio do Ocidente. Além disso, sem a ajuda militar dos Estados Unidos, não se sabe por quanto tempo as forças de Kiev vão ser capazes de conter o avanço russo. No caso da Avdiivka, na região de Donetsk, o conflito intensificou-se em outubro do ano passado, quando se tornou o ponto estratégico da ofensiva russa. Agora, os combates são mais intensos nesta região do que em qualquer outro lugar na linha da frente. Outra notícia do Moscow Times indica que as exportações russas para a Europa diminuíram em quase 70%, isto só no ano passado. Foram mais 2/3 de exportação que caíram por terra na sequência da União Europeia ter cortado drasticamente a aquisição de petróleo e gás russos numa tentativa de exercer pressão económica sobre Moscovo. As contas foram feitas pela Agência Alfandegária da Rússia. No sentido oposto, mas numa proporção inferior, ficaram as exportações para a Ásia, que veio aqui substituir a Europa como principal cliente da Rússia no setor da energia. As exportações aumentaram em quase 6%, o que equivale a mais de 300 mil milhões de euros para os cofres do Kremlin. Para fechar, imprensa independente na Rússia e com destaque para uma notícia sobre um cidadão russo de Ekaterimburgo, no sul do país, que foi condenado a 8 dias de prisão, condenado por depositar flores no memorial em protesto contra a guerra na Ucrânia. Sim, um memorial de guerra chamado Black Tulip. A notícia está em destaque no jornal Medusa. Yakupov foi acusado de organizar um evento público sem notificar as autoridades. De acordo com um relatório da polícia local, este cidadão russo apelou aos residentes da cidade para participarem num protesto não autorizado junto ao memorial para exigir a desmobilização total e o fim da ocupação da Ucrânia. Isto terá acontecido através de mensagens em grupos do Telegram, em que era referido o horário e o local da manifestação. Yakupov não foi o único a ser detido. Miguel, outras 5 pessoas foram presas no sábado passado. Ainda outras 2 foram acusadas de violar as regras de protesto. Termina assim a Guerra Traduzida.